Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBI Podcast, o podcast da PBI dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Nuno Prego Ramos, CEO da empresa biotecnológica Cellmaps. O Nuno está a finalizar um doutoramento em Bioquímica, com especialização em biotecnologia, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo previamente obtido um mestrado em Bioquímica pela Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas. O Nuno tem ainda uma licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e uma pós-graduação em Gestão de Marketing. Trabalhou durante 15 anos na indústria farmacêutica em várias empresas, incluindo BYK Golden, Actavis, Glenmark Pharmaceuticals e a Novartis, desempenhando diferentes funções, incluindo venda, marketing e gestão da área de oncologia. Ainda foi membro da Forbes Business Council. Atualmente é mentor na Nova Mentor Network da Universidade Nova de Lisboa e CEO da empresa Cellmabs. Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Frederico Luciano, eu que agradeço o convite. É ótimo estarmos aqui a falar nesta altura, que é muito importante para nós e esperamos com um impacto muito positivo também para o restante ecossistema. Ah, de nada, eu fico muito contente em ouvir isso. Então, vamos começar, se calhar pela sua licenciatura em Direito, porque eu achei fascinante ao ver o seu currículo, essa mudança de trajetória, por assim dizer. O que é que levou a fazer a licenciatura em Direito e depois mudar para a indústria farmacêutica? Na realidade, por vários motivos pessoais, eu acabei por ter que fazer o curso, a licenciatura em Direito, enquanto já trabalhava na indústria farmacêutica. Portanto, aliás, comecei Ok. como delegado de informação médica e, portanto, ou como vulgarmente as pessoas diziam, um delegado de propaganda médica, não é? Na altura. Mas as coisas eram de facto muito diferentes. A ciência fazia parte do meu dia a dia e, portanto, nós tínhamos que explicar ciência. Trabalhei em diversas áreas: trabalhei em neurologia, a oncologia, a cardiologia, a medicina interna, a psiquiatria. Portanto, nós, a determinada altura, tínhamos um conhecimento vasto. Não só sobre farmacologia, mas sobre fisiopatologia. Portanto, tínhamos formações com médicos e falávamos para médicos, o que significa que tínhamos que ter um grande entendimento daquilo que eram não só as condições, as patologias em si, mas depois também todo o mercado, porque estávamos a falar em ajustar terapêuticas a situações variadas e nós éramos, e ainda hoje, os delegados de informação médica continuam a ser, e outras funções, como Medical Science Liaison, etc., muito relevantes no apoio à tomada de decisões dos médicos no momento da prescrição, e portanto estamos a falar, por todos os efeitos, de ciência ligada à área da saúde, ligada a tratar doentes e, portanto, foi a minha vida durante muito tempo. Mas a própria indústria era diferente. Fred Olsen, na altura, o direito permitia-nos fazer diversas coisas. Não eram raros os casos de diretores da indústria farmacêutica que eram licenciados em direito, mas era uma fase diferente. Na altura trabalhavam-se muito small molecules, aquelas moléculas químicas, como é o caso do ibuprofeno, ácido acetil salicílico e etc. Portanto, para dar assim um exemplo um bocadinho mais comum que toda a gente conhece, mas depois começou a haver uma transição natural para moléculas mais complexas e para produtos biológicos e a própria indústria começou a fazer um shift. E esse shift obrigou também uma adaptação por parte das equipas de gestão e eu que já estava, obviamente, a ocupar outro tipo de funções quando isso começou a acontecer, estamos a falar aí eventualmente entre 2009 e 2012, essa transição começou a revelar-se um bocadinho mais nessa altura. Eu senti necessidade de começar a focar mais nesta área e de ganhar conhecimentos e ferramentas para poder desempenhar melhor o meu trabalho, até porque os produtos que íamos começando a lançar eram cada vez mais deste género, como vieram a ser mais à frente, e portanto resolvi parar, já com dois filhos adolescentes na altura, e uma vida estabelecida, resolvi parar, fazer uma sabática e fui fazer, entretanto, um mestrado em Bioquímica e foi aliás lá que conheci depois a minha professora de Imunologia, que depois mais tarde se tornou a minha orientadora de mestrado e depois a minha orientadora de doutoramento, amiga e sócia na Salmabs, a professora Paula Vidar. Eu vou confessar o meu viés aqui. Pronto, eu tenho licenciatura e mestrado em Bioquímica. Também fiz
mestrado em Bioquímica na Nova, onde o Nuno conheceu a professora Paula Videira, que também foi a minha professora. E a minha questão é, por que Bioquímica? Sim. Em primeiro lugar, achei que o curso, em particular, tinha um conjunto de valências que eu necessitava. E valências mais técnicas, mais específicas. O corpo docente era um corpo que me interessava e, por exemplo, a disciplina da professora Paula, da Paula, era opcional e eu fiz questão fui literalmente à procura da Paula. Não nos conhecíamos sequer, mas eu achei fascinante, até porque eu tinha muito interesse naquela área. Eu já estava a olhar para produtos como o infliximab, o rituximab e etc. E, portanto, toda aquela área da imunologia para mim era crítica. E, portanto, bioquímica, porque eu achei que esse seria o caminho. Aliás, nós já estávamos a fazer essa transição da farmácia farmacêutica para a bioquímica. É muito comum hoje em dia, Frei Wilson, nós irmos à indústria farmacêutica e vermos a equipa medical com Medical Scientific Liaisons, ou os MSLs, com especialização em bioquímica. É muito importante compreendermos como é que os biológicos e a bioquímica se comporta mais do que a química em si, apesar da química continuar a ter um aspecto muito importante, como teve, por exemplo, na Cellmabs. Nós fizemos um ABC, que é uma mistura da bioquímica com a química, e aqui várias valências se conjugaram, mas sim, pareceu-me na altura, e acho que foi a melhor escolha, mas pelas melhores pessoas que tive a oportunidade de conhecer, claramente. Boa, muito bom. E a partir daí, com a boa impressão, acabou por também fazer um doutoramento, e é do seu Certo. doutoramento que nasce a CellMabs. Podemos conduzir um bocado como é que Uhum. acontece a criação da CellMabs e o porquê? Eu estava, hum, eu estava na Nova Artes na altura, na unidade de tumores sólidos, e trabalhava melanoma metastático, mas também trabalhava tumores como, por exemplo, o pulmão, e, portanto, câncer do pulmão, e obviamente que era uma área, como deves imaginar, era uma área que tinha uma progressão que não era muito favorável. E estamos a falar de doentes que têm uma taxa de sobrevivência bastante reduzida portanto, isso tem obviamente impacto nas pessoas que lidam diariamente com isso. Eu não sabia, por uma questão de compliance, nós não podemos e não devemos saber quem são os nossos doentes, mas este tipo de produtos que nós trabalhávamos não eram produtos de venda de farmácia de retalho, ou seja, de farmácia de rua, como nós chamamos, eram de venda hospitalar e, portanto, nós temos uma ideia de quantos doentes entram, de quantos doentes saem, temos esse grande contacto com médicos, até mesmo para podermos ajudar os médicos o mais possível. Não sabemos quem são, muito pouca informação temos, mas há minimamente essas pequenas informações que vamos tendo. E obviamente vamos sabendo de casos clínicos, anónimos, mas casos clínicos. E esses casos clínicos, para nós, é muito importante, trabalharmos na indústria farmacêutica, sabermos e conhecermos, nem que seja para podermos ter uma dimensão, de maior humanidade, nomeadamente nestas áreas. Eu acho que é muito importante termos uma clara noção da dimensão humana. E estes problemas têm, obviamente, que ver com pessoas. E, portanto, eu via muitas vezes pessoas que entravam, e pá, eu lembro-me, conto sempre esta história porque é daquelas que fica. Há sempre aquele exemplo de mãe, 34 anos, com duas filhas pequenas, entra no gabinete e pede. E ao fim de 6, 8 meses o doente progride e nós sabemos o que é que aconteceu. E, portanto, isto é muito difícil de nós lidarmos com estas situações, principalmente quando depois temos a oportunidade de fazer alguma coisa por isso. Juntou-se a isto o facto de duas coisas se juntaram. Eu já estava há mais de 15 anos a trabalhar nesta área. Nós trabalhamos produtos que várias pessoas desenvolvem, que demoram muito tempo a chegar ao mercado, um, e às vezes pensamos que gostaríamos de fazer coisas diferentes e ajudar de forma diferente. Eu acabei por ser impulsionado por uma situação pessoal. A minha mulher acabou por passar por uma situação de pulmão, que era uma área que eu trabalhava na altura, que depois no fim acabou por se tornar nada de grave, mas durante 2 anos nós não sabíamos se era ou não, e portanto foi ali uma esperoterapia dura. E durante esse processo eu achei que deveria fazer alguma coisa e, portanto, acabei por deixar Portugal nessa altura, olhar para a tecnologia. Aliás, olhei primeiro
para a tecnologia que nós tínhamos. A Paula tinha-me desafiado a olhar para uma tecnologia que estava ali na nova e que tinha algum potencial para ser utilizada de alguma forma. Eu olhei para a tecnologia e pensei, por que não vamos olhar para isto? Fiz daquilo o meu projeto de doutoramento. Aliás, eu tive que refazer o meu projeto de doutoramento. Inicialmente o meu projeto era em nanopartículas. E eu pensei, não, vamos olhar para isto, precisamos de fazer alguma coisa, precisamos de perceber se isto pode ser translacionável de alguma forma. Uhum. E fiz isso. Deixei Portugal, e tinha uma pequena reserva, nada de especial, e portanto acabei por ter que também fazer outras coisas no entretanto, mas fui viver entre Portugal e os Estados Unidos durante um ano e meio, portanto isto finais de 2017, inícios de 2018, a tentar fazer um plano de negócio para esta tecnologia que nós tínhamos, que eu achava que tinha um potencial grande para tratar tumores sólidos. Uh, Consegui, entre Nova Iorque e Lisboa, ter o apoio, na altura, de uma Big Pharma, que depois, por várias razões, acabou por não investir, mas deu-nos aqui um apoio grande, nomeadamente em termos de tecnologia, de validação do modelo de negócio. Depois foi muito útil para quando cheguei a Portugal, em 2019, foi muito útil para depois levantar capital com a Portugal Ventures e com a Bionova Capital, que foram os nossos investidores, e que em junho de 2019 nos permitiram levantar a primeira e única ronda que chegámos a ter, de 1,4 milhões de euros, e que depois nos permitiu fazer o que fizemos e realizar a operação que realizamos. Muito bom. Um, se puder falar um bocadinho nesta parte pronto, da inovação, digamos assim, da Cellmaps, de facto é uma inovação. Uhum, Pronto, pelo pouco que eu sei sobre o vosso trabalho, que é daquilo que eu li, daquilo que vocês publicaram, falaram, vocês estavam a estudar açúcares, que se encontram em uhum, superfícies das células e certo. que são utilizados para várias funções, uma das funções, por exemplo, de identificação, e vocês decidiram ir por esta área que agora está a desenvolver uma área pelo que eu sei, é relativamente novo, que é o campo da glicoimunologia, e decidiram ir para estudar uma área de uma forma que não se tem estudado até agora. Sim. O que é Uhum. que os motivou e como é que vocês desenvolveram essa inovação na Cellmaps? É, é uma pergunta não pela, eu acho que pela forma, e de onde vem a pergunta, que eu sei de onde vem a pergunta, Fred Wilson, é uma excelente pergunta. Deixa-me dizer-te que já estava muita gente a olhar para esta tecnologia há muito tempo. Uhum, E já estavam a olhar para este alvo há muito tempo. Mas nós estamos a falar de estruturas muito pequenas. Estamos a falar de pequenos disacáridos, neste caso é um disacárido, portanto é um conjunto de dois monossacáridos, e portanto tem que ter um nível qualquer, terapêutico e direcionado, tem que ter um nível de especificidade muito grande, porque não há uma interação entre uma proteína com outra proteína, e portanto aí tem uma cinética diferente. Nós aqui temos um alvo que é muito pequeno, que se julgava na altura existir em células tumorais, mais especificamente, mas eventualmente também algumas células normais, portanto não era claro. Havia muita literatura sobre isto, mas havia muita literatura, achávamos nós, também com algum viés. E, portanto, o que nós achámos foi que deveríamos olhar para esta oportunidade com uma abordagem um bocadinho fora da caixa. uhum, E isso, aí, em relação a isto, ajudou o facto de eu não ter qualquer tipo de viés neste aspecto. E, portanto, eu olhei para isto de uma perspectiva mais afoita, ou seja, não havia complexos relativamente à forma como nós íamos olhar para esta abordagem. Portanto, aquilo que poderia ser, numa primeira fase, um biomarcador, uhum, para mim passou a ser claro que se um alvo existe à superfície de uma selva, nós chamamos-lhe alvo porque é algo que nós usamos para apontar qualquer coisa. Mas o que é certo é que deverá seguramente desempenhar funções. E, portanto, que funções são? E se é mais expresso em células tumorais, então, que tipo de papel terá? E havia já alguma informação em relação a isso, apesar de que não era muito uniforme. E, portanto, a nossa ideia, a determinada altura, foi tentar perceber.
como é que poderá fazer sentido ligarmos a estes açúcares, isso era ponto um. Segundo, de que forma é que vamos conseguir fazer ou desenvolver uma terapêutica, neste caso anticorpos, com um nível de especificidade e de afinidade tal que possa produzir uma ação terapêutica, que não seja, portanto, a ligação tem que ser o menos transiente possível, com a maior afinidade possível e, ao mesmo tempo, sem induzir qualquer tipo de efeitos secundários ou de se ligar a coisas que não sejam aquilo e que também existam em células normais. Isto, era aquilo a que nos propunhamos, de alguma forma. O outro ponto, era, então, mas faltam-nos os modelos, precisávamos também de nós próprios desenvolver os nossos próprios modelos e Fred Wilson, um bocadinho um exercício de construir o avião enquanto o voávamos no ar. Foi um bocadinho isto. Nós, por um lado, estávamos a tentar desenvolver os anticorpos e, por outro lado, estávamos também a desenvolver experiências que nos permitiam a nós estabelecer provas de conceito em algumas áreas, mas ao mesmo tempo, e falava ainda no outro dia sobre isto, utilizámos um modelo de desenvolvimento que, eh, que eu acho que só assim é que nós conseguimos fazer o que fizemos com tão pouco dinheiro, que garantia que este modelo de desenvolvimento, na realidade não deixa de ser uma espécie de framework de desenvolvimento, que nos permitia a nós desenvolver um conjunto de experiências que ou nos levaria ao resultado que nós pretendíamos, ou nos permitia, pelo menos, ter informação suficiente para levar o projeto numa outra direção se aquele primeiro falhasse. Nós não poderíamos dar-nos ao luxo de fazer experiências apenas para validar coisas que nos levariam, ou não, né, fazer experiências que nos levariam um beco sem saída. Isso para nós não era pensável e, portanto, a abordagem, ela própria passou a ser uma abordagem muito hum, prática no sentido em que tinha que ser cientificamente fiável para poder e robusta para poder passar pelo crivo da Big Pharma quando nós estivéssemos no contexto de uma due diligence no futuro, tinha que ser validada por empresas externas, terceiras, e portanto, para isso mesmo recorremos a CROs e CDMOs que nos validaram também muito o nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo também o que nós fizemos foi implementar SOPs, portanto, um conjunto de normas e de práticas de desenvolvimento e de produto que nos permitiram depois rentabilizar ao máximo toda esta fase de experimentação e de criação de prova de conceito. E, portanto, eu diria que, assim, de uma forma mais ou menos resumida, foi a forma como encarámos a inovação. Obviamente que depois tínhamos um outro tema, Fred Wilson, que era, então, e em que modalidade é que faz sentido endereçarmos, ou de que forma é que faz sentido e em que modalidade, lá está, faz sentido nós endereçarmos estes diferentes alvos? Seria apenas com um anticorpo? Se sim, de que forma é que isso poderia acontecer? E para isso, então, criámos um programa e desenvolvemos também todo um programa que depois acabámos por ter bem sucedido, como é o caso do anticorpo monoclonal, como single agent. Mas ao mesmo tempo sabíamos também que uma outra forma de fazermos um direcionamento ao alvo seria com um ADC, ou seja, nós pegámos o nosso anticorpo e através de um determinado linker químico fazíamos o attachment, não é, aqui de uma payload, de um agente citotóxico ao nosso anticorpo e desta forma fazíamos aqui um targeting muito específico às células tumorais que depois iam internalizar o agente citotóxico e que depois acabaria por levar aqui a um cancer cell killing, não é? Aqui uma redução do tumor por essa via. Depois havia a possibilidade de nós recrutarmos células T do sistema imunitário, não é? Para matarmos as células tumorais, havia aqui um bispecífico que nós podíamos fazer, portanto, o chamado Bispecific T-Cell Engager, e fizemos também provas de conceito, muitas delas, e aqui neste caso, por exemplo, foi crítico, nós recorremos a parcerias com
com farmacêuticas, nomeadamente Nasdaq-listed companies, que tinham interesse em estudar a possibilidade de ter estes anticorpos um, no seu portfólio, como agentes bispecíficos, e portanto eles tinham uma parte da tecnologia, nós tínhamos a outra parte da tecnologia, e validámos em conjunto estas diferentes possibilidades. Durante o processo até tivemos ofertas de licenciamento que depois tivemos que recusar, mas tudo isto nos foi permitindo fazer, por exemplo, as CAR-T, fizemos parcerias com a UPenn, para validarmos as CAR-T e as terapêuticas celulares, e tudo isso nos foi dando dados. Alguma destas podia falhar. E por muita sorte da tecnologia, porque por muito bons que todos nós possamos ser, a tecnologia aqui é crítica, e a forma como nós também chegámos à tecnologia, eu creio que nos levou a esta conclusão, a este resultado. No final de contas, todos estes programas resultaram. E a determinada altura nós tínhamos vários programas que felizmente também não se canibalizavam pelo facto de poderem ser utilizados em tipos de pacientes diferentes, em estadios diferentes e em algumas situações até em tipos de tumores diferentes. E portanto chegámos ao final de 2022 com 4 assets desenvolvidos, com Freedom to Operate, e estávamos a tentar levantar uma ronda de investimento quando surgiram algumas ofertas de aquisição bom, e aconteceu o que entretanto se tornou público. Muito bom. Só para contextualizar para as pessoas que estão a escutar-nos, porque no campo de desenvolvimento de terapêuticas, as coisas decorrem a um passo muito lento, normalmente, levam décadas para acontecer, e nós aqui estamos a falar de uma escala de tempo desde o início do seu doutoramento até o momento. Portanto, seria desde 2016 até agora. E nesse período tiveram que construir um avião de raiz enquanto estão a voar, como mencionou. E aqui surgem duas perguntas que são: uma é sobre o financiamento, como é que conseguiram financiamento, Uhum. porque nós estamos a falar de uma área muito, muito cara para se fazer desenvolvimento científico, e também uma área em que precisam de muita especialização. Se calhar começo pela segunda questão. Como é que conseguiram fazer recrutamento? De onde é que recrutaram as pessoas que trabalharam no projeto? E depois passava para a segunda pergunta como é que conseguiram financiamento para desenvolver o vosso projeto e desenvolver de forma tão rápida? O, Em relação à questão do recrutamento, nós tivemos muita sorte. Nós tínhamos uma equipa pequena, a equipa não era grande, era uma equipa pequena, nunca fomos mais do que 3 pessoas, e eu faço a função de CEO e de coordenação científica de alguma forma, sempre fui bastante hands-on, até porque de alguma forma o objetivo era tentar coordenar aquilo que era a atividade científica com o próprio plano de desenvolvimento da companhia. Portanto, nestas circunstâncias, quando o próprio CEO está a falar, tem que falar da ciência, vai falar com investidores e, portanto, tem que estar muito próximo dos ins and outs da própria tecnologia. Portanto, do ponto de vista de talento, como dizia, nós tivemos a sorte de ir buscar pessoas muito boas ao Sloan Kettering, ao MD Anderson, até à própria GSK no Reino Unido. E, portanto, nós trouxemos essas pessoas e foram pessoas fantásticas que nos ajudaram. A Maria Ângela Natal, que ficou comigo durante a fase final e ainda está na Cellmabs, foi uma também das grandes responsáveis pelo sucesso deste projeto, e uma das inventoras também comigo destas duas tecnologias que, entretanto, desenvolvemos dentro da Cellmabs. E, portanto, a equipa aqui é crítica, mas eu diria que estas pessoas vinham com uma velocidade muito diferente. Estas pessoas vinham com uma velocidade que estava mais próxima daquilo que era o biotech. Obviamente que havia sempre ajustes a fazer, portanto, nós tivemos que incutir até uma velocidade diferente. A velocidade do biotech muitas vezes não se coaduna com a velocidade. Muitas das vezes, eu aqui diria que na maioria das vezes, quase na sua totalidade, não se coaduna com a velocidade do biotech. A ciência que se faz numa biotech deve produzir pistas, deve produzir a ciência de qualidade, estatisticamente relevante, obviamente, bastante robusta, mas nós temos que ter dados rápidos que nos permitam ir para a esquerda ou para a direita. Nós não temos tempo para estar a fazer
uma experiência com um N de 10, com 6 grupos ou 20 grupos, sei lá, assim, coisa como ainda no início chegámos a considerar, porque isto na verdade não é para fazermos papers, nós estamos a tentar ter pistas, se de facto nós conseguimos validar o conceito e se quisermos depois publicar alguma coisa, faz sentido que depois nós possamos fazer coisas um bocadinho diferentes, porque sabemos como é que a ciência e as revistas científicas funcionam em termos de requisitos para as publicações. Mas outra coisa é fazer ciência. E fazer ciência não requer informação em tempo útil, informação rápida, e muitas das vezes nós precisamos de muita informação. E precisamos de decidir se vamos para a esquerda ou para a direita. Às vezes, pá, se calhar, eh, e isso obriga-nos a avançar até rápido demais e se calhar devíamos ter ido para a esquerda em vez de termos para a direita. Não me lembro de nenhum caso em que na Salmadas isso tenha acontecido, mas é um risco e nós sabemos disso. Mas se tivermos um plano, tal framework que eu referi há pouco, que nos permite perceber quais é que são os diferentes cenários antes de partir para cada plano experimental, eh, ou para a execução até de cada plano experimental, nós aí estamos um bocadinho mais salvaguardados. E, portanto, isto relativamente ao recrutamento, eh, e às pessoas que nós trouxemos. eh, e, portanto, eu aqui vou dizer que eh, nenhuma das pessoas trabalhava na altura em Portugal, eh, porque nós não tínhamos condições para formar pessoas eh, como era suposto. Acho que no próximo projeto que estamos agora a fazer e que já tornámos público, e vamos ter a possibilidade de fazer isso na Valdian, mas de criar capacidade, massa crítica, formar pessoas, ajudar a formar pessoas para a velocidade do biotech. Na altura não podíamos, tínhamos pouco dinheiro, precisávamos de pessoas já que pudessem fazer o hit the ball running, ou seja, chegar e começar rapidamente, e portanto são pessoas que de alguma forma vinham ou da indústria ou de uma academia, mas uma academia próxima do biotech e da velocidade do biotech ligada a projetos já muito translacionáveis e portanto precisávamos todos ter um bocadinho esse mindset. Relativamente ao financiamento, uma das coisas que é sempre muito. Nós, quando pensamos neste investimento, este investimento chama-se Venture Capital, que em Uhum. português nós traduzimos para capital de risco. Sim. E é um risco ainda maior quando falamos na área da saúde, porque a área da saúde não é uma área que tenha um ciclo curto, tem um ciclo muito longo. E isso significa que os investidores, quando colocam aqui o dinheiro, vão estar à espera de anos e anos a fio para conseguirem obter um rendimento. Obviamente que se correr bem o outcome pode ser muito bom e muito positivo. Se o outcome for negativo, o risco é imenso e, portanto, os investidores à data, e hoje em dia eu creio que já mudou um pouco e há já investidores especializados nesta área em Portugal. Na altura, nós fomos o primeiro projeto de terapêuticos da Bionova Capital, que era um braço de Venture Capital da Ovion, e fomos investidos pela Portugal Ventures, que já tinha uma equipa de Life Sciences, e eu diria que é uma das empresas que, não sendo absolutamente especializada em Life Sciences, tinha uma boa equipa de Life Sciences a fazer análise de projeto e acompanhamento de projeto. E, portanto, ehm, na altura, eu tínhamos estas duas empresas, mas não deixa, de qualquer das formas, de estar limitada não só por uma indústria em Portugal que tem poucos casos de sucesso, ou nenhuns, nesta área, e a atuar numa área também, num setor que, por natureza, seja aqui ou seja em Boston, já tem um elevado risco e estes próprios fundos têm fundos limitados. Portanto, a apostarem e a fazer o deployment desse dinheiro, fazem onde? Em projetos eh, que vão ao encontro dos seus melhores interesses. E, portanto, muitas das vezes isso não está completamente alinhado com os projetos que têm à frente, às vezes por desalinhamento dos projetos, outras vezes por desalinhamento de um conjunto de outras coisas, portanto eu acho que uma das coisas que nos permitiu também fazer esse levantamento de capital até com relativa brevidade, desde que eu vim dos Estados Unidos até nós levantámos capital, eu diria que passou-se entre março a junho, nós levantámos capital em Portugal rapidamente, mas fizemos-lo porque estivemos durante um ano e meio, durante um ano e meio, viver entre Nova Iorque e Lisboa a falar com a Farma. E, portanto, eu fui falar com os meus clientes finais, eu fui falar com aquelas que eram as empresas que, no fim de contas, são as empresas que poderiam trabalhar comigo ou adquirir a tecnologia que nós iríamos desenvolver. Para nós é muito importante
Duas coisas. Uma delas é trabalhar nas tecnologias, eh, mas pô-las a resolver problemas. E, portanto, se há uma tecnologia, essa tecnologia tem um potencial, mas tem que servir um propósito. E, portanto, esse propósito tem que ser claro, tem que ser útil, tem que fazer sentido. Portanto, aqui neste caso, para nós, isso estava mais ou menos identificado. Estamos a falar de oncologia, portanto, eh, o outro aspecto era garantir que nós tínhamos um projeto que fizesse sentido para os nossos clientes finais, que eram a Big Pharma. E, portanto, o projeto de desenvolvimento foi muito feito com base naquilo que poderia vir a ser o portfólio de produtos das várias empresas farmacêuticas. Agora bem, sabemos que há vários hypes, há várias modas nestas coisas, não é? Na altura, por exemplo, não estava muito na moda os ADCs, os Antibody Drug Conjugates. Algumas farmacêuticas americanas achavam que era pouco sexy e estavam mais interessados nas imunoterapias. Agora, de repente, essas mesmas empresas compram outras empresas por 44, 45 bilhões de dólares e, portanto, afinal já voltou outra vez a ser sexy. Nós, na altura, já estávamos a ser sexys, mas fora de tempo, o que é cringe, não é? Como diziam os meus filhos. E, portanto, nós estávamos a ser cringe na altura. O que eu acho que nos permitiu fazer levantar capital em Portugal rapidamente foi isso mesmo, foi garantir que tínhamos um plano de desenvolvimento bem alinhado com a Pharma. Aliás, a própria Pharma falou com os nossos investidores e deu um voto de confiança aos nossos investidores. Essa própria Pharma depois ficou conflituada porque tinha feito um investimento numa outra empresa que estava a atuar mais ou menos dentro da mesma área e, portanto, acabou depois por não investir mais à frente. Mas essa validação que foi feita foi muito importante, foi muito útil e também deu um voto de confiança grande aos investidores portugueses. Mas, acima de tudo, é fazer um plano de negócio orientado para o mercado com base naquilo que efetivamente é o mercado, levando em consideração os vários aspectos. E, portanto, eu fiz o mesmo, aliás, com a forma como constituí a equipa de advisors. E, portanto, acima de tudo, convencendo as pessoas de que o projeto que tínhamos aqui era um projeto muito interessante e evangelizando as várias pessoas para a causa, que é uma causa maior do que nós, neste caso. Portanto, nós também temos essa vantagem, que estamos a trabalhar numa área que interessa a todos. Eu acho que há áreas de nicho onde é muito mais complicado, mas as pessoas têm uma maior dificuldade em relacionar-se ou imaginarem investir-se, e, portanto, Sobre Venture Capital, no ano passado, quando estávamos no Biomeet, não sei se também teve a oportunidade de participar do Biomeet no ano passado, mas tínhamos lá uma dessas firmas de Venture Capital, capital de risco, e uma das coisas que disseram é que eles não investem em provas de conceito, estão mais virados para apoiar scale-up. No entanto, investiram em duas empresas que estão mais a trabalhar em provas de conceito, uma em Deep Tech e a outra trabalha com fermentação para produção de ingredientes para alimentação. Vê-se essa pequena mudança, mas é como menciona, não há muitos casos de sucesso que se calhar justifiquem esse investimento. E eu vou fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho de advogado do diabo, por assim dizer, que é, acha que o destino das empresas, principalmente as que trabalham em saúde neste momento, as empresas biotecnológicas, o destino é necessariamente vender e não criar algo para o mercado nacional? E eu pergunto isso no sentido de, por exemplo, empresas que precisam de fazer ensaios clínicos. Já tive aqui alguns convidados que falam das dificuldades de fazer ensaios clínicos aqui em Portugal, porque é muito burocrático, o que também não atrai empresas de fora e nem motiva as empresas que estão cá dentro. Acham que, nesse sentido, o destino por agora seria de vender, fazer empresa e vender? não, essa é uma excelente pergunta colocada dessa forma, Sr. Fredelson. Ahm, Porque é uma pergunta, e eu vou ser muito aberto em relação a isto. Eu tenho uma resposta pública para isto e uma resposta privada para isto. Ok, vamos para o público. Não, 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 e digo isto publicamente. Tenho uma resposta pública e uma resposta privada. Portanto, obviamente vou-lhe dar a pública. O, mas vou-lhe dizer o que é que acho. Acho que as pessoas têm, acho que em Portugal é muito importante, em qualquer lado, acho que é importante casos de sucesso. Claro.
Um, e aqui é um bocadinho a questão de a galinha ou o ovo. Ou queremos condições e temos casos de sucesso, ou de vez em quando lá temos um caso de sucesso e a coisa nasce e toda a gente vai atrás. Eu acho que as pessoas precisam de motivação. As pessoas são pessoas e são avessas ao risco por natureza. E numa fase em que não há casos de sucesso, nós investimos naquilo em que nos sentimos confortáveis e até porque, repare, os investidores têm que dar garantias de retorno o mais possível aos seus LPs, não é? A quem financia os fundos de alguma forma. Uhum. Eu acho que eh, isto é para doentes. A Cellmabs desenvolve medicamentos desenvolvia medicamentos para a oncologia, para tratar doentes. Precisa de uma determinada velocidade. Não podemos deixar que o nosso ego de fazer qualquer coisa nessa área, de querer levar isto para a frente, domine aquilo que é o foco principal da nossa indústria e do nosso negócio, que é tratar doentes. E, portanto, e eu digo isto em qualquer tipo de demagogia, porque nos momentos certos eu provei que acreditava profundamente nisto, com grande prejuízo pessoal, e financeiro. E, portanto, neste aspecto, estou perfeitamente à vontade para dizer que eu acredito que, de facto, nós trabalhamos para as pessoas. E os meus acionistas sabem e sócios sabem disso. Mas também acho que isto tem que chegar aos dentes rápido. E para isso nós, das duas, uma, temos condições em Portugal, ou então o destino, Fred Wilson, era rapidamente passar isto a quem acreditasse nisto, neste projeto, levasse isto para a frente e fizesse chegar isto aos dentes rapidamente. Dito isto, eu da minha missão, fiz minha missão, e já disse isto publicamente várias vezes, garantir que esta exit aproveita a todo o ecossistema. Nós, agora, acho que eu tenho essa missão também para além do trabalho que vamos fazer nesta nova biotech, a Valvian, nós temos o trabalho, temos agora aqui a obrigação de ajudar a trazer visibilidade para Portugal e para o ecossistema. E, portanto, estou bastante empenhado em garantir que nós retemos talento, que começamos a ter condições para receber investimento, para ter equipas de gestão que lideram estes projetos que saem da academia, para podermos fazer melhor investigação, para capacitar investigadores. E, portanto, estamos, aliás, a falar com vários agentes económicos e políticos no sentido de garantir que aquilo que nós vamos fazer aproveita a todos. E, portanto, de uma forma completamente agnóstica numa lógica de give back e de gratidão, porque tenho filhos a atingir a maioridade e que estão a começar a tomar decisões, e o destino natural é estrangeiro, é a internacionalização, e está tudo ótimo. Frei Wilson, se for por uma questão de opção, mas que não seja por falta de oportunidade. E portanto, nós temos a obrigação de garantir que em Portugal que se faz ensaios, que se faz desenvolvimento, que se leva os produtos até ao mercado, porque temos talento, temos condições e acho que temos um tecido empresarial fantástico, temos biotechs fantásticas, temos CEOs com muita vontade, com muita motivação, com muita capacidade, e acho que eu acho que também essa é a nossa obrigação. E portanto, em relação à questão se é uma questão do destino, eu acredito no destino QB, acho que nada acontece por acaso, mas também acho que nós temos a obrigação de mudar as coisas quando percebemos que o destino não nos favorece. Obviamente. Um, Seja como, pronto, essa foi uma pergunta um bocadinho assim, advogado do diabo, por assim dizer, mas Que eu agradeço. de nada. Mas vê-se que há um shift, mesmo para essa empresa que eu mencionei, para essa Venture Capital, o fato de estarem a sair da sua zona de conforto e começar a investir em outras empresas, pelo menos acho que sinaliza que há essa mudança. E a Cellmaps agora também com este exit muito bem sucedido, será definitivamente uma motivação para que outros sigam. Queria continuar agora perguntando sobre a localização da empresa. Isto pode ser uma pergunta fora de normal, mas a Cellmaps é uma spin-off da Universidade Nova de Lisboa e
quando eu vi que a empresa está localizada no Parque Tecnológico de Óbidos, a minha primeira pergunta foi por que é que saíram daqui do centro, onde temos várias incubadoras à volta, temos regiões muito famosas em ciência, que tem polos de ciência, que nem aqui em Oeiras, onde estou neste momento, por que é que decidiram ir lá para Óbidos? Essa leva-me à pergunta anterior. Na verdade, o nosso laboratório, o laboratório da Cellmabs, é em Nova York, no Soho. Oh, ok. Ou seja, na verdade, nós conseguimos ter laboratório fora de Portugal. Não digo que não tivéssemos eventualmente em Cantanhede, por exemplo. Eu acho que o trabalho que a Joana está a fazer no Bioquente é um trabalho fantástico. Uhum. Para nós é mais difícil, do ponto de vista logístico, por exemplo, atrair talento ou reter talento quando estávamos aqui em baixo, e depois íamos para outro sítio, por exemplo, como Cantanhede, etc. Ou eventualmente, e portanto seria o caminho mais fácil estar perto de onde estão os nossos investidores, de onde estão um conjunto de outros quadros que nós podemos entretanto, recrutar. E Nova Iorque é obviamente um sítio onde isso acontece. Por incrível que pareça, Fred Wilson, não há propriamente na zona de Lisboa incubadoras por aí além. Hum, Ou pelo menos não com capacidade para fazer aquilo que nós queríamos fazer. E a nossa ideia, entretanto, o objetivo era fazer outras coisas, também em Óbidos, depois o Covid veio e acabou por nos trocar um bocadinho as voltas e depois não alterámos depois disso, e aliás a parte tecnológica de Óbidos é fantástica e tem ali um ecossistema muito, muito bom, que nós valorizamos imenso portanto, ao qual estamos extremamente gratos. Mas é curioso porque uma das coisas que eu acho que nós devíamos efetivamente mudar era, com o qual estou comprometido em mudar, é exatamente incubadoras para ciências da saúde com capacidade para fazermos investigação aqui em Lisboa. Porque não basta termos apenas espaço para uma secretária e um conjunto de livros ou um computador. Estas são áreas que necessitam de wet labs, precisam de laboratórios molhados, precisam de espaço para trabalhar portanto nós não tivemos isso, não tivemos a possibilidade de ter isso portanto tivemos que optar por outras alternativas, mas eu diria que uma das dos nossos objetivos agora é garantir que conseguimos ter aqui nesta região, sem obrigar as pessoas a mudar, não é? Porque Lisboa de facto é um centro, mas é um centro para muitas outras áreas que não esta, o que significa que nós estamos a desenraizar um conjunto de pessoas se as obrigarmos a ir para fora. Há aqui um conjunto de cientistas que não têm onde trabalhar e, portanto, se quiserem, têm que ir trabalhar para uma Fair Journey, para uma Blue Pharma, para uma Bial portanto, para Cantanhede. Portanto, não há aqui à volta da zona de Lisboa propriamente grandes condições para fazer life sciences. Portanto, eu acho que isso é uma daquelas coisas que eu gostaria efetivamente de mudar e foi algo que nós sentimos de facto na pele. Porque na realidade isso limitou-nos um bocadinho a vários níveis. Obviamente conseguimos ultrapassar, mas uma das coisas que queríamos também garantir agora é que as empresas não teriam que passar porque nós passámos e se as pessoas têm uma ideia, se têm a capacidade de fazer algumas provas de conceito, por que não criar a possibilidade de garantir que estas empresas têm, de facto, uma incubadora de life sciences, efetivamente. uhum. Essa é uma das perguntas também que eu já fiz anteriormente para outros convidados, que tem a ver com o espaço laboratorial para as novas startups que começam, porque normalmente essas startups ligadas à área das ciências da vida ou tecnologia em geral têm tendência a começar na universidade, derivado de um projeto, como no seu caso, e depois vão usar o espaço laboratório enquanto não têm um financiamento para ir para um cantanhede, como mencionou. Só que não parece haver um incentivo, por exemplo, fiscal para essas empresas que surgem até terem um proof of concept e poderem ir para o mercado procurar financiamento. O Nuno tem algumas sugestões específicas sobre como universidades podiam ajudar, mesmo para as incubadoras que existem neste momento, Uhum. inclusive lá perto da nossa faculdade, da Universidade Nova de Lisboa, existe lá uma incubadora também que O tem. Madden Park. Uhum.
Sim, na verdade, sim, eu creio que o Madam Park até já teve agora uma licença industrial e, portanto, já foi adaptado para uma das empresas que lá está, mas e é isso com muito mérito das pessoas envolvidas, mas continua a haver uma enorme necessidade. Acho que há muita tecnologia. Eu diria que há aqui duas formas de dizer isto. Eu não sou. Eu acho que o Estado deve sair da frente. É um bocadinho isto. Isto é o que vejo. Estava a falar um bocadinho de incentivos fiscais. Eu acho que o Estado deve sair da frente, no sentido em que não estou à espera que o Estado regule positivamente ou discrimine positivamente. Eu acho que é importante, pelo menos, que não estrove, como dizia outro. E, portanto, usando aqui uma expressão um bocadinho mais portuguesa. Uh, Na verdade, eu acho que começando a haver interesse por parte de vários agentes, investidores, como é o caso, começando a haver casos de sucesso, havendo a necessidade, começa a criar-se aqui depois também já um alinhamento de interesses maior entre os vários agentes e, portanto, isto depois há de, seguramente de dar origem a alguns espaços, porque depois começa a ser mais investível. Ora, se há dinheiro para investir, se há projetos, se as pessoas têm que de facto investir o dinheiro rapidamente, têm mandatos para investir dinheiro rapidamente. Se efetivamente há tecnologias, a determinada altura precisando de condições, elas vão surgir rapidamente. Mas acredito que elas tenham que vir muito mais dos privados do público. As universidades fazem o que podem. Eu tive o apoio da Nova, a Nova foi fantástica, né, e deu-nos imenso apoio, nomeadamente na forma como não complicou, nomeadamente a negociação com a BioNTech e a Isabel, a pró-reitora, foi fantástica. E, portanto, neste caso aqui, nós só podemos agradecer, mas obviamente que eles são muito limitados por um conjunto de outros fatores. E, portanto, eu acho que nós temos, enquanto tecido empresarial, a obrigação de nos juntarmos, e os agentes económicos, e de começar a criar condições para todos nós, em conjunto, começarmos a tornar-nos apetecíveis. E acho que as condições agora também estão mais montadas para isso acontecer. Portanto, eu acho que eu não acredito que hoje em dia seja muito possível. Acho que há muito boa vontade, há excelentes pessoas a fazerem excelentes coisas. Nós, por exemplo, agora nesta nova empresa, também estamos outra vez a trazer tecnologia da universidade e garantir que os projetos têm uma continuidade e só podemos ficar gratos. Eu acho que isso é uma das coisas que temos que exigir. Se há coisa que podemos exigir à universidade é isso, e neste caso eles estão a fazer, eles estão a produzir ciência, estão a produzir patentes. Acho que depois é a obrigação nossa garantir que essas patentes têm a visibilidade que necessitam para ter o investimento adequado. Não podemos pôr a culpa toda nos agentes políticos, ou nas universidades. Eu acho que é uma obrigação nossa, dos empreendedores, dos investidores, dos restantes agentes económicos. Depois, garantir que todos nós estamos unidos enquanto ecossistema. Para mim, tenho todo o interesse em ter a Immunotep fortíssima, em ter a Bolofarma fortíssima, a Bial fortíssima, todo este. Acho que o Biocante fortíssimo e robusto a fazer um trabalho fantástico. Eu acho que nós temos que garantir que estas empresas e que todos nós nos ajudamos uns aos outros, porque só assim é que o ecossistema cresce. E digo isto sem qualquer tipo de demagogia. Acredito verdadeiramente nisto. Eu não tenho interesse nenhum em ser como dizia o outro, o melhor tipo do quarteirão. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Faz sentido sermos suficientemente relevantes todos nós para atrair investimento que depois aproveita a todos. Definitivamente. E o que que acha que a PBU, enquanto a associação que representa o setor da biotecnologia aqui em Portugal, de que forma pode contribuir para essa unificação do, do setor, do ecossistema, como mencionou? Eu acho que continuar a fazer o trabalho que tem feito em unir as pessoas, cada um de nós tem a sua agenda. E Hum. eu percebo isso. E reparem, é sempre muito ingrato olhar para o papel que organizações como a PBU têm, porque estamos a falar de unir várias agendas e, portanto, as pessoas têm às vezes interesses diferentes e, portanto, eh, acho que é importante que organizações como a PBU continuem a recentrar-nos a todos.
às vezes é importante que alguém diga isto é aquilo que nos une a todos. E, portanto, os grandes impérios, convenhamos, caíram todos de dentro, a maioria deles. E, portanto, nós temos que garantir que continuamos minimamente alinhados com aquelas que são as prioridades estratégicas. E, portanto, eu acho que isso tem sido um papel fantástico, que tem feito. Acho que temos nós a responsabilidade, enquanto eh, empresas e membros, acho que temos a responsabilidade de vir a jogo, e de estar presentes, seja nas reuniões, seja, acho que é muito importante e é responsabilidade nossa, não é da PBO, é responsabilidade nossa, mostrarmos interesse e, portanto, não vale a pena estarmos a dizer que queremos uma coisa, dizer que funciona, um ecossistema, e depois nem sequer estamos presentes nas reuniões para apoiar a PBU. Isso é importante e deixo aqui público essa nota. Acho que devemos estar e devemos valorizar o trabalho que tem sido feito pela PBU. E, portanto, acho que eh, é um trabalho ingrato, Fredilson, eu percebo, porque significa muitas das vezes trabalhar em sentido ou com empresas que estão a olhar para coisas diferentes e em sentidos contrários. Mas acho que vocês o têm feito de forma exímia. Obrigado por isso. Aliás, aproveito para agradecer. Obrigado a nós por esse reconhecimento. Estamos perto do fim da nossa conversa, mas tenho só duas perguntas, na verdade, antes de terminar. A primeira pergunta na verdade, é um pedido para fazer uma previsão. Pronto, o Nuno já está no setor da biotecnologia há muitos anos, para fazer uma previsão ou melhor, fazer um overview da evolução do setor e uma previsão do que é que acha como vai estar o setor daqui a 10, 20 anos. Uma das coisas que eu acho que vão alterar o paradigma, não só este, mas de vários outros, é claramente a inteligência artificial. Isso nós acho que temos de estar todos minimamente cientes disso. É, Todos nós olhamos agora para estes modelos de linguagem, estes large language models, né? E todos nós vemos o que é que somos capazes de fazer quando colocamos no chatbot ali um conjunto de perguntas e que ele tem um output fantástico. Obviamente, para healthcare, as coisas são diferentes e, portanto, nós não podemos trabalhar com estes modelos para trabalhar dados. No entanto, na saúde, torna-se premente começar cada vez mais a olhar para isto não como uma realidade a acontecer, mas uma realidade que já acontece. Se nós começarmos hoje em dia a trabalhar em inteligência artificial, já vamos tarde. E, portanto, algo que eu diria que já pá, há 3 ou 4 anos que falo nisto, e nós fazemos investigação de forma analógica ainda. Hum. Se pensar, nós pipetamos em modelos falíveis que procuram mimetizar aquilo que acontece nos sistemas biológicos. Normalmente são modelos 2D, mas mesmo os modelos 3D, quer dizer, se pensarmos em organoides, etc., mas quer dizer, continuamos na mesma a trabalhar em modelos artificiais que pouco mimetizam os sistemas biológicos, com margens de erro gigantes, que nos dão aqui uma visão muitas das vezes bastante enviesada daquilo que são os resultados práticos depois na clínica. Por isso mesmo é que muitas coisas falham, não é? Nós trabalhamos com modelos, demoramos muito tempo a validar os nossos dados usando esses modelos e quando chegamos à clínica muitas vezes percebemos que falhámos e até lá já gastámos milhões e milhões e já perdemos dezenas de anos e, portanto, acho que o AI vai mudar esse paradigma. Não digo o OpenAI no geral, porque vamos continuar a precisar de language models pequenos, que sejam específicos da área da saúde e, portanto, não vejo que aqui haja qualquer desvantagem em estarmos a trabalhar em áreas que são concorrentes de empresas como a Gemini ou a OpenAI. Agora, e isso vai claramente mudar, a nível local, regional, em Portugal. Eu acho que esta é uma altura muito favorável e os próximos anos eu acho que vão ser pródigos em projetos, porque há dinheiro, porque há matéria,
para fazer. Acho que há massa crítica e há vontade num conjunto de operadores. Portanto, parece-me que isso vai acontecer. Também parece que o sistema atual é favorável, parece-me que há vontade de vários agentes e, portanto, eu vejo com muito bons olhos. E, portanto, se empreendedores tiverem ideias ou se tiverem algum tipo de vontades e se quiserem avançar para alguns projetos, eu diria que esta é uma excelente altura para começar a bater à porta de alguns dos investidores que em Portugal se começam a assumir como investidores especializados e começar a fazer aquilo que nós chamamos o pitch dos seus próprios projetos, porque eu sei que eles andam à procura. Muito bom. Obrigado. E a última questão, a última pergunta é: conselho daria a empreendedores que estão interessados em seguir uma carreira em biotecnologia? Ora, empreendedores na área do bio. Na verdade, pensem de fora da caixa. Nós temos tendência a pensar nas tecnologias e nas áreas em que nós trabalhamos de uma forma muito segmentada e um pensamento muitas vezes fora da caixa ajuda-nos. Olhar para os problemas que estamos a tentar desenvolver há muitos anos, às vezes de uma forma mais ingênua. Mas quando eu digo ingênua é não se deixando convencer eh, por, muitas vezes por sumidades em determinadas áreas, eh, que acham que uma direção é o caminho, quando vocês acham e acreditam verdadeiramente que o caminho pode ser outro e de outra forma. E, portanto, se têm ideias interessantes na área do biotech, eu acho que hoje em dia temos a capacidade para começar a testar e a aplicar esses modelos. Um problema é que muitas das vezes para se fazer essas pesquisas, esses desenvolvimentos iniciais, para fazer para ter essas pequenas pistas que depois possam dar origem a provas de conceito, etc., nós precisamos de fazer publicações, nós precisamos de criar algum tipo de dado, temos que gerar algum tipo de dado para poder convencer, às vezes até os nossos pares, para nos deixarem fazer algum tipo de investigação, para depois a seguir podermos publicar. E eu diria que cada vez mais as tecnologias que nós temos ao nosso dispor nos permitem a nós, a uma velocidade completamente diferente, eh, encontrar aqui forma de nós testarmos várias hipóteses e sejam criativos na forma como e afoitos na forma como olham às vezes para algumas aplicações de tecnologias que muitas vezes vocês se calhar já têm aí do vosso lado. Ao fazê-lo, olhem para o mercado. Que problema é que resolve? De que forma é que isto é útil? Porque não basta ter apenas, imaginem, uma enzima que se liga a uma coisa muito específica, certo? Mas quer dizer, é uma enzima que não tem utilidade nenhuma, é quer dizer, uma coisa que não faz sentido. Mas se calhar, se vocês pensarem, há uma indústria qualquer onde faz sentido algo do género. E às vezes tem que se pensar numa lógica de negócio. E portanto, peço para fazer uma espécie de zoom out e pensem de uma forma mais criativa. Bem sei que a um cientista não é permitido ser criativo, mas eu acho que tem a obrigação, na minha opinião, tem a obrigação de ser criativo. E não é, acho que não é negativo. Eu acho que temos que ser muito assertivos, temos que ser muito coerentes, temos que ter dados robustos, temos que ter uma estratégia, obviamente, e uma metodologia científica de abordagem ao problema, à experimentação e à obtenção de dados, mas acho que há uma criatividade que nos é pedida cada vez mais e que não nos fica nada mal, e que a única coisa que a seguir temos que fazer é suportá-la com dados ou com um caso, de negócio. E às vezes isso é o suficiente para nós tirarmos ideias de uma gaveta, e de repente. E há inúmeros casos na ciência em que isso aconteceu, seja na área das telecomunicações, seja no conjunto de outras áreas. Às vezes pequenos avanços tecnológicos ou pequeninas pistas tecnológicas permitem resolver problemas de áreas, às vezes completamente distantes e, portanto, sejam criativos. E depois olhem para o mercado
e vejam como é que o mercado poderia comprar essa ideia, utilizar essa ideia e como é que, mas isto sou eu acho que todas as pequenas ideias mudam o mundo de alguma forma. E eu acho que, na verdade este se vocês olharem nessa perspectiva, os empreendedores, eu diria, ah, nós conseguimos trabalhar em coisas grandes, sempre, a todo o tempo, que impactam a vida das pessoas positivamente. Muito obrigado por esse conselho e muito obrigado por esta conversa que foi extremamente informativa e fascinante. Não, obrigado, Fred, foi um gosto. É sempre um prazer falar com bons cientistas e com boas pessoas. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até ao próximo episódio.